Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje a grandeza variação dos espaços. Na aula passada, a gente aprendeu a grandeza S como espaço final e S0 como espaço inicial. Então é importante você ter assistido a aula passada. Se não assistiu, assista. Hoje, vamos ver a grandeza variação dos espaços, ΔS. Qualquer variação, né? A gente calcula sempre fazendo final menos inicial. E aqui não vai ser diferente. Então, para a gente calcular a variação dos espaços, a gente vai fazer sempre espaço final menos espaço inicial. E o que significa isso? Temos aqui desenhado uma trajetória orientada para a direita. Eu estou usando a unidade de medida quilômetro com os seus espaços desenhados. A gente aprendeu a fazer isso também na aula passada. Por isso que é muito importante, tá? Assistir a aula passada antes. Então, o que seria aqui a variação dos espaços? Então, vamos falar de vários exemplos. Imagina que eu tenho um móvel e esse móvel, ele inicia o seu movimento no espaço 10, por exemplo. Então, o 10 aqui, ó, é o espaço inicial desse movimento. E ele se movimenta, ó, até, por exemplo, o espaço 30. Então, o espaço 30 é o seu espaço final, ó. Como é que a gente calcula a variação dos espaços? Então, a gente vai fazer ΔS, S menos S0. Nesse caso, ó, o S, né, eu informei isso, foi o 30. E o S0, 10, que é o inicial e o final. Então, ó, a gente vai ter que a variação dos espaços vai ser igual a 30 menos 10. Ou seja, a variação dos espaços nesse caso vai ser de 20 quilômetros. Agora, olhando aqui na minha trajetória, ó, o que seria o 20 quilômetros? 20 quilômetros equivale à distância, ó, do ponto de saída ao ponto de chegada. Então, se eu pegar do 10 ao 30, aqui nós temos 20 quilômetros. Então, isso que é a variação dos espaços. Guarde isso, tá? Anote aí, ó. Variação dos espaços equivale à distância medida sobre a trajetória entre o ponto de saída e o ponto de chegada de um móvel nessa trajetória. Olhe esse outro exemplo. Imagine agora que um móvel saia do 35, espaço, então aqui agora é o espaço inicial, e aí ele vai até o 10. O 10 agora é o espaço final, ó. Então ele foi daqui para cá. Se a gente calcular aqui a variação dos espaços, vamos fazer final menos inicial, né? Então vai ficar a variação dos espaços, vai ficar final agora, ó, é o 10, eu falei isso, né? Menos o inicial agora é o 35, ó. Quanto que é 10 menos 35? Então a gente vai ter variação dos espaços, ó, menos 25 quilômetros. Opa, a variação dos espaços pode, né, ser negativa? Sim, ó. Se você reparar em módulo, 25 quilômetros equivale à distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Em módulo, né, eu estou falando, ó. Aqui teria o 25 quilômetros. A distância entre a saída e a chegada. E o menos, o que quer dizer o menos? Nesse caso, a variação dos espaços, ela ficou contra a orientação da trajetória. Por isso que é muito importante a orientação da trajetória, né? Como vimos na aula passada. A orientação da trajetória, nesse caso, está aqui, ó. Eu coloquei para a direita. Nesse exemplo, a variação dos espaços foi contra, ó.
A orientação da trajetória está para a direita e a variação, o deslocamento do corpo, a variação dos espaços foi para a esquerda. Afinal, ele saiu do 35 e foi até o 10. Então, esse negativo da variação dos espaços quer dizer que o móvel foi contra o seu deslocamento, né, a sua variação dos espaços foi contra a orientação da trajetória. Ou seja, se o corpo tiver uma variação dos espaços a favor da orientação da trajetória, a variação dos espaços toma um sinal positivo. Ela é maior do que zero. Nesse caso, né, a orientação está para a direita e o deslocamento foi para a direita. Já se for contra a orientação da trajetória, a variação dos espaços vai ter um sinal negativo. Ela é menor do que zero. Isso a própria conta vai dar positiva ou negativa, como você viu nos dois exemplos. Além disso, isso aqui é válido para qualquer variação, né? Sempre que a gente tem uma variação positiva, quer dizer que você está tendo um aumento daquela grandeza. Então, se você olhar, se o corpo estiver indo para a direita, a variação for para a direita, vai aumentando os espaços, né? 5, 10, 15, 20. E aí estou considerando entre o ponto de partida, o espaço inicial, e o ponto de chegada, o espaço final. Já se a variação for negativa, isso é para qualquer variação, né? Quer dizer que a grandeza está diminuindo. A gente vai ter uma diminuição dessa grandeza. Então, por exemplo, a orientação está para a direita e ele vai para a esquerda, entre o inicial e o final. Então, se você reparar, vai diminuindo, né? 30, 25, 20, 15. Então, mas daí guarde isso, tá? Além de representar aumento ou diminuição, a variação positiva dos espaços quer dizer que está a favor da orientação. O deslocamento, né, entre o espaço inicial e final, ele vai a favor da orientação. Já a variação negativa, além de representar a diminuição, quer dizer que está indo contra a orientação da trajetória. A variação dos espaços não leva em consideração se o corpo deu voltas, foi, voltou. Guarde isso, tá? A variação dos espaços, ela só leva em consideração onde o corpo saiu e onde o corpo parou no final do estudo. Não tem como saber, através da variação dos espaços, se ele foi e voltou, por exemplo. Né, um exemplo disso, né? Então imagina que o corpo agora saia do 5, então estou afirmando isso, tá? O espaço inicial dele agora aqui é o 5. Aí esse corpo, ó, ele vai, desloca até o 35, por exemplo, mas ele não para no 35. Aí ele volta e para no 20. Então imagina um corpo indo e voltando na trajetória, sai do 5, vai lá e volta e para no 20 no final de tudo. A variação dos espaços não vai me dar a distância total percorrida, por exemplo. A variação dos espaços, ela me conta só a distância entre onde ele saiu e onde ele parou. Independente se ele foi, voltou, deu voltas. Então a variação dos espaços aqui, ó, seria a distância medida sobre a trajetória, então sobre a linha da trajetória, entre o ponto de saída, que nesse caso foi o 5, e o ponto de chegada, que nesse caso foi o 20, no final de todo o movimento. Né? Então você fala, mas ele foi e voltou, professor. Então, mas não importa. Tá? A variação dos espaços não leva em consideração isso. Então, nesse caso, seria essa distância aqui, ó. Aí, ó, para a direita, né, que é de 5 até o 20. Então, fica a favor da orientação da trajetória, que nesse caso está para a direita. Então, aqui estaria o ΔS. Aí, essa distância, ela é medida sempre sobre a trajetória. Então, seria entre 5 e 20, né, exatamente em cima da trajetória. Que nesse caso daria mais 15. Porque está a favor da orientação da trajetória. Então, o mais importante não é decorar ΔS, S menos S0, é entender o significado do deslocamento, o que ele representa ali no movimento do corpo, e principalmente seu sinal, né, quando ele é positivo e negativo. Aí, se a gente calcular aqui, ó, vai ficar ΔS, S menos S0, ó,
Então vai ficar ΔS, o final é o 20, o inicial é o 5. Então você vê que a própria conta vai ficar 20 menos 5, 15 quilômetros, mais 15, né? Então, guarde isso, tá? O significado, o que que isso representa numa trajetória. É importante reforçar também que eu estou usando muito quilômetro, vou usar na aula inteira, na verdade, mas a unidade de medida no sistema internacional não é o quilômetro, tá? Unidade de medida de espaço, consequentemente, variação dos espaços no sistema internacional é o metro. Eu não vou usar metro nos exemplos para você também não achar que obrigatoriamente tem que ser o metro. Não, pode ser qualquer unidade de medida. Mas no SI, a unidade de medida de variação dos espaços vai ser sempre o metro. Tudo bem? Olhem esse outro exemplo agora. Eu continuo orientando a trajetória para a direita, unidade de medida quilômetro, origem da trajetória aqui, e aí os espaços, né? Mais 5, menos 10, isso nós vimos também na aula passada, então se não assistiu, assista. Como desenhar os espaços, por que agora aqui ficou negativo. Então vamos lá, o meu exemplo vai ser o seguinte, imagina que um corpo sai agora aqui do menos 15, então eu estou considerando o menos 15 como espaço inicial, é de onde ele saiu. Aí ele se desloca até o menos 25, então ele vem até aqui, ó. Só que ele não fica parado ali. Depois ele vai lá para o espaço 5. Então imagina o corpo assim, ó, indo, voltando na trajetória, saindo do menos 15, indo lá para o menos 25, depois vai lá no 5 e para no 5. Então esse corpo, ó, ele saiu daqui e parou aqui no final de tudo. Então, qual a distância medida sobre a trajetória entre esses dois pontos? Ó, esse que é o ΔS. Então, o ΔS vai ficar para lá, ó, inclusive, ó, a favor da orientação da trajetória. Então, ele vai ficar positivo, né? Então, aqui vai estar o ΔS, ó. Então, de menos 15 até 5, em módulo, a gente vai ter o 20 quilômetros. Foi o seu ΔS. Mais 20, ó, porque está a favor da orientação, né, de onde ele saiu até onde ele chegou. Se a gente calcular, ó, vai ficar ΔS, S menos S0, então vai ficar ΔS, S final é o 5, menos 15, que é o inicial, ó. Então vai ficar ΔS, 5, menos mais 15, ΔS, mais 20 quilômetros. Então não importa, inclusive, se o deslocamento do corpo, né, se o seu movimento foi na região negativa dos espaços. O conceito de variação dos espaços, ΔS, permanece o mesmo. Outro exemplo, agora o corpo sai do menos 5, então aqui vai ser o espaço inicial, e aí ele vai, ó, até o menos 30. Então aqui ele vai até o menos 30. Aí ele não foi e voltou, né? Como nos exemplos anteriores. Então menos 30 é o espaço final, ó. Então se você calcular o ΔS, ó, vai ficar ΔS, S menos S0. Então, ΔS, espaço final agora é o menos 30. Então, tá ali, ó, menos 30, né? Ó, menos 30. Menos o espaço inicial agora é o menos 5. Então, menos 5. Então, vai ficar um ΔS de menos 30 mais 5. Então, você vai ter um ΔS de menos 25 quilômetros. Aí o que seria o menos 25 aqui na figura? Se você pegar o ponto de partida, ponto de chegada, direto, ó, né, ó, direto, e medir sobre a trajetória a distância entre esses dois pontos, independente se o corpo foi, voltou, deu volta, o ΔS não consegue, né, me contar se ele foi e voltou, por exemplo. Então a distância em módulo é de 25 quilômetros entre esses dois pontos.
E aí, ó, esse menos aqui, ó, do menos 25, que a própria conta deu menos, quer dizer, ó, que a orientação da trajetória está para a direita, e aí ele deslocou para a esquerda. Então ele deslocou contra a orientação. Então nesse exemplo agora, ó, ele teve um deslocamento nessa região dos espaços que é uma região negativa. E nos primeiros exemplos foi na região positiva. Então tanto faz, percebeu? Tanto faz a variação dos espaços, o deslocamento ΔS ser na região positiva ou negativa. O conceito é sempre o mesmo. Agora, e se o corpo sair do menos 15, então menos 15 para mim é o espaço inicial, aí ele anda até o 5, por exemplo, aí ele volta e para no menos 15 de novo, no final de tudo, né? Então menos 15 é o espaço inicial e final. Então ele foi, voltou e parou no mesmo lugar. Então eu estou considerando, né, o início e o fim, no menos 15. Qual que é a distância entre menos 15 e menos 15? Ó? Aí dá zero, né? Então aqui a gente fala que o ΔS é zero. Aí você pode perguntar, professor, mas ele teve deslocamento, ele andou uma certa distância. Então, o ΔS não conta isso exatamente. Ele até andou. Ó. O ΔS vai me contar sempre a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, independente se ele foi, voltou, se ele andou. Esse é o conceito do ΔS, medido em cima da trajetória, sobre a trajetória. E aí, nesse caso, se você calcular, né, vai dar zero. Ó. Então vai ficar ΔS, S menos S0. Então dá ΔS, ó, o espaço final menos 15, menos inicial menos 15. Então vai ficar ΔS menos 15 mais 15, ó. Então vai dar um ΔS igual a zero. Apesar dele ter andado, né? Mas o ΔS é zero, que é a distância entre o ponto onde ele saiu e o ponto onde ele chegou no final de tudo. E se alterarmos a orientação da trajetória, colocarmos para a esquerda agora, você que escolhe, né? Não se esqueça disso. A ideia do ΔS é a mesma, mas agora vai inverter o sinal, né? Então qualquer ΔS, variação dos espaços para a esquerda, como vai ficar a favor da orientação da trajetória, vai receber o sinal positivo. Vai ser maior do que zero, porque daí está com a mesma orientação, ó, mesmo sentido. Já os deslocamentos para a direita, o ΔS para a direita, que vai receber o sinal negativo. Porque daí, se ele for para a direita, medido em cima da trajetória entre o ponto de saída e o ponto de chegada, né? Vou imaginar isso. Aí ficou contra a orientação da trajetória. Então ele vai receber sinal negativo. A própria conta vai dar positiva ou negativa. E se a trajetória não for retilínea? Não importa, o conceito é o mesmo. Então se o corpo, por exemplo, ó, for daqui até aqui na trajetória, ó, o seu deslocamento, o seu ΔS, a variação dos espaços, ó, vai representar a distância entre esses dois pontos medida sobre a trajetória. Imagina que eu vou medir o comprimento dessa linha, né, desse segmento de reta, né, que é esse pedaço da trajetória. Aí nesse caso, ó, se ele for daqui para cá, o seu deslocamento for daqui para lá, ó, ele vai ficar a favor da orientação da trajetória. Olha aqui para onde eu coloquei a orientação da trajetória nesse exemplo, ó. Então aí o seu ΔS, a sua variação dos espaços vai ser positiva, maior do que zero. Já se ele for, ó, daqui para cá, a variação dos espaços vai representar, né, o tamanho dessa linha, a distância medida sobre a trajetória entre esses dois pontos. Porém, ó, vai ficar contra a orientação da trajetória, que eu coloquei a orientação para lá. Então aí ele vai receber um sinal negativo. A própria conta vai dar positivo ou negativo. Legal? Espero que você tenha entendido. É importante esse conceito para o resto da cinemática. Então até as próximas aulas. Um abraço e bons estudos.